Olá, boa noite, graça e paz. Algumas pessoas perguntaram se eu não ia fazer mais live. Eu decidi estar fazendo essa live agora, no dia de hoje. Tá um pouco difícil, porque tem um som aqui bem alto aqui, mas vai assim mesmo. Se procurar tentar apenas no que eu vou falar, eu vou tentar manter um diálogo com vocês. Vou convidar algumas pessoas aqui. E a partir do momento que você entrar, você já pode convidar outras pessoas. Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante que está na carta de Paulo aos Filipenses. E se você puder ler depois, ou ler até mesmo nesse momento que eu estou falando, entrou a irmã Aurilene, paz do Senhor, irmã Aurilene, aos outros irmãos que você possa convidar e outras pessoas. O assunto que eu vou falar é sobre a humildade do cristão. Entrou também a irmã Lidiane, paz do Senhor. Boa noite. Eu estou fazendo essa live porque uma irmã mandou uma mensagem para mim pedindo para me fazer, ou então perguntando pelas lives que eu não estava mais fazendo, mas é porque fica bem difícil meus horários, e como vocês estão ouvindo aí, né, o som muito alto, então às vezes eu acho por bem não fazer, mas eu já vou fazer mesmo assim, com barulho ou sem barulho, eu vou fazer, tá bom? Se você focar apenas no que vai ser dito aqui, vai ficar de bom tamanho. Eu vou falar sobre humildade cristã, alguns conceitos da sociedade e a humildade verdadeira, a humildade do crente, a humildade na vida do crente. Entrou a irmã Maria Antônia Cardoso, Pai do Senhor, irmã Antônia, entrou Juan Carlos. Boa noite, pessoal. Vamos convidando as pessoas, enviando para mais pessoas. E eu já vou ler o texto aqui, que está em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No mundo, apregou-se que para você ser importante, você precisa ser alguém de renome, ser alguém grande, ter influência, ou ser uma pessoa muito arrogante, uma pessoa de difícil contato. Mas no reino de Deus, está difícil fazer por causa dessa música, não? Mas eu vou continuar aqui, eu acredito que já vai parar esse som. No reino de Deus é tudo ao contrário. No reino de Deus não... No reino de Deus as concepções são contrárias às concepções deste mundo. No reino de Deus, o grande é aquele que é menor, é aquele que é pequeno. Aqui nós temos o que Paulo cita, isso aqui é até um louvor, é um louvor a Cristo. Paulo usa Cristo como exemplo e diz que nós devemos ter o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus. Qual foi o pensar que houve nele? Ele existia como Deus, ele estava na situação de Deus, mas ele não se apegou a isso, ele resolveu, ele decidiu por vontade própria descer do céu e se fazer como homem. É claro que ele, ao se fazer como homem, não deixou de ser Deus, não deixou de ter onipotência, onipresença, onisciência, né? Em espírito ele continuava tendo os seus atributos, mas ele se humilhou tomando a forma humana. Ele sentiu sede, ele sentiu sono, ele sentiu fome no
No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que ele estava com fome. Após ter jejuado 40 dias, sentiu fome. Então ele se humilhou nesse sentido. As mesmas dores, as mesmas angústias físicas e emocionais que nós sentimos, ele também teve. Entrou aí o José Neto, Pai do Senhor José Neto. Manda o avião para os teus amigos, para os amigos aí, para todo mundo. Em nome de Jesus a gente vai conseguir concluir a live. Tem um som aqui muito alto, mas a gente vai conseguir aqui manter, estabelecer um diálogo. Então Jesus ele se humilhou nesse sentido. A Bíblia diz que como rei, rei de toda a terra, rei soberano, ele decidiu entrar triunfalmente em seu jumentinho. Zacarias diz que é a entrada triunfal do rei humilde. Ele como rei não requereu para si a glória humana. Ele não quis para si ser aprovado humanamente. A Bíblia diz que ele buscou fazer a vontade do Pai, estabelecer a vontade do Pai. Então isso nos ensina muitas coisas. E Paulo, quando vai falar sobre humildade, diz que nós devemos ter ele como nosso exemplo. Nós devemos não imitar a forma como o mundo eles apregoam sucesso. O sucesso do cristão ele é diferente. O sucesso do cristão não é medido pelo sucesso humano, mundano, transitório. O sucesso do cristão é ser aprovado e ser parecido com Cristo. Paulo diz em Romanos 8, do versículo 29 ao 30, que um dos propósitos da salvação é nos tornar semelhantes ao Filho, nos tornar semelhantes a Cristo. E como eu consigo ser semelhante a Cristo? É se humilhando, é tornando-se parecido na questão de se humilhar a Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro fala também sobre isso. 1 Pedro 5:5 ele diz assim, se você puder abrir na sua Bíblia, na sua casa, ele diz assim, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Então a humildade do crente, ela se demonstra na sujeição. Estejam sujeitos aos mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. A humildade do cristão se manifesta no relacionamento com os outros. Na maneira que você trata o seu irmão, o seu pastor, o seu líder, a sua família, revela se você é ou não humilde em Cristo. E no versículo, na continuação do versículo, ele diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É uma verdade do Evangelho. No Sermão do Monte, Jesus disse assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é a condição primária para alguém participar do reino de Deus. Se você ainda não experimentou a pobreza de espírito, que é a carência espiritual, você ainda não está apto ao reino de Deus. Jesus disse que é a condição primária para alguém receber o reino de Deus. E humildade de espírito, ou pobreza em espírito, é você reconhecer que depende de Deus e dos outros. É você reconhecer que você não é bom o suficiente. E a Bíblia diz que Deus ele reprova o orgulhoso. O orgulhoso é aquele que olha para si mesmo e não vê necessidade alguma de outro, não vê necessidade alguma de um Deus. Ele é orgulhoso em seu espírito, é o altivo de espírito. No Salmo 5, versículo 5, o salmista diz assim, Salmo 5, no verso 5. Deixa eu verificar aqui bem rápido. Salmo 5, verso 5. Se o áudio estiver ruim ou estiver falhando, você me avisa aí que eu tento ajeitar aqui. Salmo 5, verso 5 diz assim, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então é um princípio bíblico. Deus ele não se compraz, ele não tem alegria, ele não tem prazer no arrogante. E em Cristo nós temos restaurado essa humildade. Nós perdemos ela em Adão. Em Adão todos nós somos orgulhosos, mesquinhos. Todos nós somos faltosos, mas em Cristo nós restauramos a nossa humildade. A humildade verdadeira. Humildade não é doar uma cesta básica. Humildade não é você falar com todo mundo da sua vizinhança.
Isso aí é ética, isso aí é educação, coisas que você aprende na escola. Mas humildade você só consegue aprender em Cristo. Porque em Cristo nós vemos a imagem de Deus. Em Cristo nós vemos a revelação de Deus. Em Isaías 57, no versículo 15, Isaías diz assim, Isaías sendo usado por Deus diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então veja que Deus ele tem alegria em atender ao contrito, ao humilhado, em atender aquele que reconhece que é necessitado. Se você ler a parábola do fariseu e do publicano, você vai perceber que o que foi justificado diante de Deus foi aquele que confessou que era necessitado, que era faltoso, que não era bom, mas que reconhecia os seus pecados. E o fariseu que arrogava para si a santidade, a boa moral, a ética, o dízimo, a prática religiosa, ele não agradou a Deus, porque Deus ele não se impressiona com os nossos títulos. Deus não se impressiona com o que eu sou externamente, com o que eu sou na minha aparência. Até porque ele conhece o meu coração, ele sabe, antes de eu cometer algum erro, ele já sabe, ele já conhece. Davi diz que antes que a palavra saia na boca, ele já a conhece toda. Então Deus não se surpreende com alguém quando alguém faz algo que ao olhar dos homens é bom. Deus ele está com um contrito de coração, que reconhece que é faltoso, que reconhece que falha. Entrou aí a Rutiele, boa noite, Fernando, boa noite pessoal, que Deus abençoe vocês. Então a humildade do cristão, ela precisa ser exposta, precisa ser praticada no dia a dia. Humildade não é andar com a roupa rasgada. Humildade não é você falar mal de si mesmo ou apenas mostrar os seus erros. Isso pode ser feito humanamente. Humildade é um ritmo, é um estilo de vida. E esse estilo é parecido com o de Cristo. Cristo disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não conhecemos ninguém maior do que Cristo. Não existe ninguém que viveu nessa terra com mais influência do que Jesus. Mas ele era humilde. São coisas assim que parecem antagônicas, mas são realidades que nós precisamos conhecer. Não é pecado você se vestir bem, não é pecado você se arrumar, não é pecado você ter sucesso em alguma área da vida, mas o que é pecado é quando o seu coração se orgulha, é quando o seu coração ele está amarrado nas coisas desta vida. Então, a humildade em Cristo é isso. Que Deus possa nos dar entendimento nessa verdade. Paulo disse à igreja assim: não quero que ninguém pense de mim algo além daquilo que veio em mim. Paulo ele sempre repreendia uma concepção errada de si mesmo. Ele se considerava o pior dos pecadores. Ele se considerava o menor dos santos. Então, isso é humildade, é você saber o seu lugar. É você reconhecer que o privilégio que tem foi Deus quem te deu. Que a sua importância não é medida pelas fitas métricas dessa sociedade, que avalia alguém de acordo com o status, de acordo com a condição financeira. Mas a sua importância ela é identificada em Cristo. É em Cristo que nós somos importantes. E essa importância não nos leva a ser senhores. Nós somos servos, apenas servos, que fomos habilitados para o uso do Senhor. É um privilégio, mas isso não é para nos engrandecer, mas para engrandecer Ele, que decidiu confiar em nós, decidiu apostar em nós o seu reino, a sua vontade. Eu vou terminar porque esse barulho não tem como fazer uma live aqui. Um funk troando não tem como fazer. Então, eu fiz essa live a pedido de algumas irmãs, alguns irmãos que pediram pra gente continuar fazendo a live. É sinal que algumas pessoas são abençoadas. Eu sei que nem todo mundo assiste toda a live, né? Porque as pessoas têm muitas coisas para fazerem. Mas você que assiste, que está aí, não sei quem está aqui ainda, está a Lidiane e a Aurilene, os irmãos que entraram, a Rutiele, Fernando, José Neto, que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado por participarem.
compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima. Paz do Senhor. Aurilene, Paz do Senhor, Lidiane. Deus abençoe vocês.